Nós somos cheios de falhas, defeitos e imperfeições, e Deus a cada dia Ele nos molda, e nós devemos fazer a nossa parte, nos moldar segundo a palavra de Deus, para que não venhamos, ser confundidos, como diz o apóstolo Paulo naquele grande dia, para nós não sermos confundidos no grande dia que o Senhor virá buscar a sua igreja. Abra sua Bíblia comigo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 4, por favor. Bom seria, se cada um de nós aqui nessa noite tivesse um membro da família a mais aqui presente, Nós temos aqui casais, mas está faltando alguém, Temos aqui pais, filhos, mas sempre está faltando alguém que era para estar presente e não está presente aqui nessa noite. E a nossa oração é que essas pessoas, esses familiares, eles sejam alcançados também, amém? E a família, ela enfrenta, como sempre enfrentou, um grande desafio. Nós vemos que a primeira família a ser formada por Deus lá no Éden foi um grande desafio para Adão ver os animais ali, cada um com seu par, e quando chegou a sua vez, não tinha ninguém parecido com ele, não tinha ninguém compatível com ele, não tinha ninguém que o entendesse, não tinha ninguém que pudesse estar com Adão. E o nosso Pai, Criador, percebeu a necessidade do homem e fez Adão adormecer num sono profundo, e ali Deus tira uma das suas costelas, e da sua costela faz uma mulher. E essa mulher é chamada de adjutora, aquela que está junto, aquela não é o texto que está aqui não, tá, irmã? Vamos ler o texto. É só uma introdução do tema aqui do texto. E ali Deus lhe faz uma mulher, e enquanto Adão está adormecido pelo sono divino, Deus sabiamente faz uma mulher e a entrega para Adão, e a apresenta a Adão. E Adão, num ato de alegria, de amor, de aceitação, de gratidão, Adão profetiza: deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, e iniciar a sua mulher, e serão ambos uma só carne, E ali Adão dá uma determinação profética e ao mesmo tempo divina de como deveria ser o casamento, que um homem se une a uma mulher e se torna uma só carne, e a dependência psicológica paterna acaba ali, e ambos passam a ser uma só carne, passam a viver como uma só pessoa dentro do casamento que foi instituído pelo Criador, sabiamente, nos mínimos detalhes. E o interessante disso tudo é que Deus, quando Ele viu a necessidade do homem, o homem estava diante de todos os animais que o Senhor Deus havia criado. E Adão procurou entre os animais que Deus havia criado, e havia ordenado a Adão dar os seus nomes, e os nomes que nós conhecemos hoje dos animais, foi Adão que nomeou cada um deles. E nesse meio todo não havia nenhum compatível com o homem. Então, animal é animal, homem é homem. Animal é animal, ser humano é ser humano. Há uma distinção, há uma diferença, há uma separação. Por isso, Deus viu a necessidade do homem, deu-lhe um sono profundo, tirou uma das suas costelas, e dessa costela Deus formou a mulher. E Adão, feliz e satisfeito com a perfeição de Deus, Adão profetiza e diz: essa agora é osso do meu osso, carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirada.
E Adão profetiza, né? Como eu já disse, que o homem deve deixar o seu pai, sua mãe, não é abandonar, não é desprezar, não é esquecer seu pai e sua mãe, é amar e respeitar o seu pai e a sua mãe, sim, né? Mas a dependência psicológica acaba ali, onde ele se une à sua esposa e vão ser o quê? Uma só carne. Aí se torna a família, se torna um novo lar, uma nova família que vai perpetuar aquilo que Deus começou. E nós vemos lá no Gênesis, né, que é a história da criação, a qual eu estou aqui narrando, que havia um grande desafio para Adão e Eva, porque eles tiveram 2 filhos, né? Um se chamava, qual o nome dele? Caim. Eu esqueci agora, irmão. Qual o nome dele? Caim e Abel, né? Caim e Abel, isso mesmo. Mas havia um grande desafio, porque havia uma diferença de personalidades entre Caim e Abel. Isso não é diferente hoje nas famílias, a diferença de personalidade. E havia um desafio para aquele casal: como ensinar, como educar, como trabalhar naquelas mentes, naqueles corações, se havia uma diferença entre eles, embora eram filhos do mesmo casal, foram criados na mesma casa, no mesmo lar, da mesma forma, mas dentro deles havia sentimentos diferentes. E diz o texto sagrado que Caim era cultivador da terra, lavrador, e Abel era pastor de ovelhas. E como Adão aprendeu através de Deus mesmo que Deus era para ser adorado, e naquela época a forma de adoração era construir altares. E ele ali construiu um altar, Adão construiu um altar e adorou a Deus. E ele passou isso para os seus filhos. E assim, cada um da sua forma foi adorar a Deus. Caim oferece a Deus o fruto da terra. Como ele era lavrador, ele pegou algumas ervas e apresentou para Deus aquela erva queimada. E como Abel era pastor de ovelhas, ele sacrificou um animal e ofereceu aquele sacrifício para Deus. E quando Deus viu o sacrifício de Caim, ele não se agradou do sacrifício de Caim, porém se agradou do sacrifício de Abel. Mas por que, pastor, que Deus se agradou do de Abel e não se agradou do de Caim? Porque, irmãos, tudo que nós fazemos para Deus, temos que fazer de todo o coração, com amor para Deus. É isso? Temos que fazer com amor para Deus e oferecer o melhor para Ele. O melhor que Abel possuía, ou a melhor que Abel tinha, era uma das suas ovelhas. Porém, Caim ofereceu uma erva. Agora, o importante, o interessante, foi a forma como foi oferecida a Deus. Um ofereceu com amor e o outro não ofereceu com amor. Um ofereceu com amor e alegria e prazer, o outro ofereceu com ódio e com ira. E Deus não se agradou. E Deus chama atenção para nós através desse ato de Caim. Quando Deus chama Caim, Caim responde a Deus de modo grosseiro. Mas quando Deus fala com Abel, Abel responde a Deus de modo amoroso e grato a Deus. E sabemos que depois disso, nasceu no coração de Caim um mau sentimento: vingança, ódio, inveja, não é isso? Ira para com seu irmão Abel. Olha o desafio de Adão e Eva, lidar com uma situação dessa, que entre os seus 2 filhos estava tendo uma desavença, estava havendo um grande problema, que diante dos seus olhos, dos olhos de Adão e Eva, nada aconteceu. Enquanto eles estavam ali presentes, eles controlavam a situação aparentemente, até que um dia ambos vão para o campo, tanto Caim como Abel, e Caim vê que seus pais não estavam por perto para lhe controlar, para lhe trazer a consciência que deveria amar e respeitar o seu irmão. Caim aproveita a oportunidade
e tira a vida do seu irmão Abel. Isso aí macula não somente o coração de Adão e Eva, mas toda a humanidade fica maculada através da ação de Caim, que se espalhou esse mal sobre a humanidade, se espalhou esse mal dentro da família, se espalhou esse mal por toda a sociedade. Depois de Caim, de Abel, que Abel morre, é morto pelo seu irmão, nasce Sete. E Sete, diz o texto sagrado, que a partir daquele momento começa a se invocar o Senhor, ou seja, adorar e louvar o nome do Senhor. Mas nesse período obscuro, Caim se tornou um fugitivo. Caim se tornou um homem odiado e ao mesmo tempo um homem que era perigoso. Porque se ele matou o seu irmão, quem mais ele não vai matar? Então se tornou um homem fugitivo e perigoso. Ao mesmo tempo um homem odiado, que ele mesmo disse: quem achar Caim será morto, e quem não matar Caim, Caim o matará. Ou seja, ficou uma sentença sobre a vida daquele homem. E Deus, por misericórdia, Adão e Eva têm um filho, que esse filho começa a adorar a Deus e começa a fazer a sua geração buscar a Deus. E as famílias são expostas a essa situação. Vamos ao texto que nós pedimos para os irmãos abrirem. O título do texto de 2 Timóteo capítulo 3 nos diz o seguinte: extrema corrupção nos últimos dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Olha só a lista que Paulo, enumera aqui, amantes de si mesmos, avarentos, nós sabemos que avareza é amor ao dinheiro, amor às coisas materiais, principalmente ao dinheiro. Amantes de si mesmo, olha só se importa com os seus valores, só se importa com aquilo que interessa a si próprio, não se preocupa com a unidade, não se preocupa com a coletividade, e principalmente dentro da família não pode acontecer isso. Tudo que é do meu interesse, deve ser do interesse da minha esposa e dos meus filhos. Eu não posso ser egoísta, eu não posso pensar somente em mim. Avarentos, presunçosos, pessoa que acha ser alguma coisa, acha ser sábio, inteligente, entendido de tudo, e ninguém pode lhe ensinar nada. Soberbos, olha só, a soberba, diz a palavra de Deus, que ela precede a ruína. Ou seja, quando você vê uma pessoa soberba, a soberba é um sinal. A soberba é um sinal, é um termômetro que está indicando que a pessoa soberba, ela está próxima à ruína, ela está próxima à queda. Então, quando você vê uma pessoa soberba, presta atenção, ela já está por um fio para cair, porque a soberba, ela precede, ela antecede a ruína. Amém? Então, nós temos que ter cuidado com esses sentimentos. Olha só, Paulo diz que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, onde haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos. Olha só, blasfemar é falar mal das coisas sagradas, é falar mal das coisas de Deus, é falar mal das pessoas que são de Deus. Então nós não devemos tomar essa atitude, ou seja, ser blasfemo. Se nós não sabemos a verdade daquele fato, se nós não sabemos se realmente é verdade, é melhor nós orarmos e nos calarmos e entregarmos na mão do Senhor, do que fazer julgamento precipitado. Estava eu no meu trabalho, eu trabalho num dos órgãos da prefeitura, eu trabalho na Conlub já há um bom tempo, e os colegas começam a falar mal do prefeito, que é evangélico, que é isso, que é aquilo, e eu me posiciono da seguinte forma: não sei o que está acontecendo, não vi, então não posso julgar. E você, o que você acha? Eu prefiro orar e me calar, e entregar na mão do Senhor. Não, quem está fazendo isso ou aquilo, esse não é postura de cristão, irmãos. O cristão, ele não pode se envolver em coisas desta vida, em coisas desse mundo, senão ele estará corrompido como os demais. Nós temos que fazer a diferença. Lembre-se de Daniel: é melhor você orar e ficar calado do que debater um assunto que você não sabe nem o fundamento. Às vezes as pessoas não sabem nem o que estão falando e depois ficam frustradas, decepcionadas consigo mesmo de ter falado algo sem saber o fundamento e a verdade.
Isso é um perigo, né? Blasfemos, desobediente a pais e mães. Olha só, irmãos, se uma pessoa não obedece ao seu pai, ou não obedece a sua mãe, vai obedecer o pastor, irmão? Vai obedecer o coordenador? Vai obedecer o patrão, o chefe? Não, irmão, não obedece ninguém, não respeita ninguém. Vai respeitar a guarda de trânsito? Não vai, irmão. É o que está acontecendo hoje, a extrema corrupção. As pessoas não respeitam a autoridade, as pessoas não respeitam a polícia, não respeitam ninguém. Se bem que eles não se dão respeito muitas das vezes, mas nós devemos manter a nossa integridade. Abel foi morto porque manteve a sua integridade. Perdeu a vida, mas manteve a sua integridade com Deus. Estevão foi apedrejado diante daquele grupo religioso, mas permaneceu fiel e manteve a sua integridade. Muitas pessoas estão se deixando levar pelo burburinho, pelo que os outros dizem, pelos que os outros falam. Isso é corrupção dos últimos dias. Estão dando mais atenção e ouvidos ao que as pessoas dizem. O que as pessoas dizem, mais do que aquilo que Deus fala ao coração. Porque Deus, irmãos, Ele usa profeta, Deus usa pregador, Deus usa canção e louvor, mas Deus fala ao coração em primeiro lugar, irmãos. Muitas pessoas estão indo pelas igrejas buscando revelações e profecia para si e para a sua família, mas Deus, Ele fala ao coração e sempre vai falar. É porque nós fechamos o ouvido do coração e não queremos ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Nós queremos fazer o que nós achamos que é certo, e a voz de Deus no coração diz: não, meu filho, não faça. Aí nós dizemos: não é Deus que está falando, porque não é do jeito que eu quero. Essa voz que está no meu interior dizendo isso, está dizendo para eu não fazer isso. Não é a voz de Deus, porque a voz de Deus não está de acordo com o que eu quero. Será que o que eu quero é maior do que o que Deus quer? Nunca. Sempre a vontade de Deus será maior. Isso é corrupção dos últimos dias. E nós cristãos, irmãos, nós temos tudo para acertar. Existe uma doutrina chamada amartiologia, que significa doutrina do pecado, significa a doutrina que estuda o pecado, e amartia do grego significa errar o alvo. Eu me lembro quando havia parque de diversão aqui na cidade, aqui em Campo Grande, a gente ia para lá e tinha vários tipos de brincadeiras, e a que eu mais gostava era acertar o alvo, porque se eu acertasse o alvo eu ganhava um brinde. Quem brincou disso? Quem brincou disso? Fala aí, irmão, levanta a mão. Você, né, os mais velhinhos, né? Estão com vergonha de dizer que é novo, né? Então eu gostava, irmão, porque eu ganhava um brinde. O brinde não era lá aquelas grandes coisas que a gente esperava, mas o que importante era o quê? Acertar o alvo. Acertar aquele alvo para ganhar aquele prêmio. Paulo diz: correr de tal forma que alcancei o alvo, o objetivo, o prêmio. E o prêmio é a salvação, não é o ursinho de pelúcia, não é um joguinho de dominó, não é um joguinho de dama, não é uma carteira, não. O prêmio é a vida eterna com Deus. E nós, como igreja, nós temos tudo para acertar o alvo, amados, porque nós temos Deus conosco. Como eu disse, a voz de Deus fala ao coração, a voz de Deus fala à consciência. O mundo jaz no maligno, a sua mente está entenebrecida pelo pecado, porque são guiados pelo príncipe deste século, que é Satanás, o nosso adversário, que influencia as pessoas para o mal. Olha só: homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, irmãos. A coisa mais terrível que existe é a ingratidão. A Bíblia é tão tremenda, a ingratidão, que Jesus curou 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer? Olha só, irmãos, são poucos os que agradecem, né? De 10, um só voltou, se prostrou, adorou e agradeceu. Isso aí, irmão, é o oposto de soberba, é o oposto de blasfêmia. Ou seja, prostrou-se. Prostrar-se significa inclinar-se com o rosto no chão.
Olha só, adorar significa dizer: tu és o Senhor, tu és o meu Salvador. É professar com os lábios quem Jesus é. Aquele homem prostrou, o corpo dele ficou prostrado ao chão, com o rosto no chão, se humilhou aos pés do Salvador. Depois, com seus lábios, confessou Jesus. Terceiro lugar: muito obrigado, Senhor. Aleluia. Olha só, irmãos, e o texto vai dizer que ele era estrangeiro. O que significa isso? Os outros eram judeus e Jesus era judeu. Então significa que aqueles que não agradeceram, que foram embora, era tudo descendência e sangue de Jesus, eram parentes de Jesus. Viraram as costas: ele é obrigado a curar mesmo, ele veio para isso mesmo. Ei, temos que ser gratos a Deus. Jesus veio sim para curar, Jesus veio para ressuscitar, Jesus veio para dar vida, mas nós devemos ser gratos a Ele, irmãos. Não é porque Ele tem poder para isso que vamos ignorá-lo, desprezá-lo, porque afinal de contas, a nossa salvação depende de Jesus. Aleluia. Ingratos, profanos, sem afeto natural. Olha só, perderam a afeição natural. O que é afeição natural? É as características que distinguem o ser humano, que definem o ser humano. Ou seja, há uma inversão de valores tão grande na nossa sociedade. As mulheres estão abortando e jogando seus filhos na lixeira, abandonando na rua como se fosse um objeto, como se fosse um legume que estragou na geladeira. Esqueci aquela abóbora lá, apodreceu. Joga fora. Esqueci aquele pepino na geladeira. Joga fora. As crianças estão sendo jogadas fora como se fosse um objeto. Perderam a afeição natural, os prazeres do mundo. A vontade da carne está prevalecendo mais do que o amor ao próximo, do que o amor a Deus e o amor a si mesmo. Há uma inversão de valores. Qual deve ser a posição da igreja diante de uma sociedade corrompida? Vamos continuar. Sem afeto natural, irreconciliáveis. São pessoas que não aceitam se reconciliar, não aceita, não volta atrás, mantém a sua opinião, não aceita uma ideia, não aceita uma orientação, uma direção. Ela afirma que tem que ser o que ela quer e acabou. São pessoas que não se reconciliam, são lares e famílias que não há reconciliação, é só briga, contenda, discussão. O que eu mais ouço no meu trabalho é isso: famílias divididas, pessoas, colegas de trabalho com o telefone no ouvido, xingando a esposa, xingando o filho, mandando embora de casa, que já não aguenta mais. Ou seja, não há reconciliação. Ninguém quer se humilhar e dizer: eu errei, o culpado disso tudo sou eu que sou o culpado. Ninguém tem coragem de admitir os seus erros, prefere se afastar, prefere ir embora ou até expulsar alguém de casa. E o adversário trabalhando nas mentes, nas vidas e no coração, destruindo a família. Quem foi que criou a família? Foi um homem? Quem foi que criou a família? Foi uma mulher? A mulher nem existia. Deus fez a mulher por causa da necessidade de Adão. E agora a família quer mandar no Criador, a família quer mandar, o homem quer mandar no Criador. Inversão de valores. E qual é a posição da igreja diante dessa situação? Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores. Versículo 4, leia comigo. Traição, né? Traidores. Meu Deus do céu, que tem de traição no meio do povo, que se diz povo de Deus, que só o sangue, só misericórdia. Obstinado, né? A obstinação de Saul levou ele à queda, porque Deus rejeitou a Saul, porque ele era obstinado, ou seja, ele não se rendia à obediência ao Senhor. Saul, quando começou como rei, ele foi cheio do Espírito Santo, porque Deus assim o encheu, capacitando para uma missão. Só que o coração de Saul não estava de acordo com o coração de Deus.
O coração de Saul estava longe do coração de Deus. Saul fazia aquilo que dava na telha. Saul fazia o que ele achava que era certo, mesmo sabendo, não conversa não, mesmo sabendo que estava errado, Saul fazia tudo de errado. Aí Deus faz o quê? Deus o que faz? Vai lá no pasto, no meio das ovelhas, escolhe Davi, um homem que tinha um coração quebrantado diante de Deus, perceptível ao Espírito de Deus, cheio do Espírito de Deus, que errou, falhou, mas ele era sensível à voz de Deus, se arrependeu, se converteu e aceitou a vontade de Deus para a sua vida. E Deus escolhe um homem que obedece sem limite e rejeita Saul. Aleluia. Porque deixou-se levar pelo seu enganoso coração. O coração do homem é enganoso, né? Quem o conhecerá? Só Deus, né? Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tem mais prazer nas coisas desse mundo, nas coisas dessa vida. É cristão dentro da igreja, lá fora só misericórdia, não quero nem dizer o que é. Então nós temos, irmãos, que revelar verdadeiramente a nossa identidade como cristão. Ou nós somos cristãos, ou somos enganadores. Ou nós somos servos de Deus, ou escravos de Satanás. Ou nós servimos ao Cristo vivo. Por que Cristo vivo? Porque Ele está vivo. E as suas palavras devem arder dentro da nossa alma, devem queimar em nosso coração. Quando Ele conversava com os discípulos no caminho de Emaús, que só perceberam depois que Ele partiu, disseram, nosso coração ardia quando Ele falava conosco. O Evangelho ele tem que queimar dentro da nossa alma. A palavra de Deus tem que arder em nosso ser, dentro de nós, como um vulcão em erupção, pronto a despejar o fogo, aleluia, do Espírito Santo sobre a nossa vida e a vida dos outros. Então há uma necessidade de voltarmos, retornarmos, como Deus falou para a igreja de Laodiceia: volta às primeiras obras, aconselho-te de mim, compre colírio para os olhos, veste para cobrir a sua nudez, aleluia. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes, afasta-te, foge da aparência do mal, foge daqueles que não querem nada com Deus e estão te levando para o buraco, para o abismo. O que hoje nós vemos é a família sendo exposta a situações vergonhosas. Você liga a televisão dentro da sua casa com a sua família, você só vê coisas absurdas, você só vê perversão sexual, você só vê homossexualismo, você só vê destruição de famílias e lares. As mulheres, a televisão, a novela ensinando as mulheres a traírem seus maridos, os maridos traindo as suas mulheres. Isso são valores para a família, irmãos? Isso são valores para a igreja do Senhor Jesus Cristo, que foi comprada com o sangue de Jesus? Não foi comprada com ouro, como diz o apóstolo Pedro, nem com prata preciosa, prata ou pedra preciosa, mas foi comprada com o precioso sangue de Jesus. Então nós, como igreja, irmão, devemos ter a consciência daquilo que Jesus fez por nós, e valorizar o seu sacrifício por nós, e valorizar a família que Ele nos deu. Lembrar que a família não é projeto de homem nenhum, é projeto de Deus. E nós devemos lutar pela nossa família. Por mais difícil que seja para uma esposa, muitas das vezes, lidar com o seu esposo, ou o esposo lidar com a sua esposa, lembre-se, foi Deus que te deu. Foi Ele que te deu. Quando era namorado, beijinho na boca, florzinha, minha cheirosinha, os anos se passaram. A florzinha murchou, o cabelo foi embora, não é isso? Não é mais aquela florzinha bonitinha, mas continua sendo a esposa, continua sendo o marido, continua sendo o companheiro. O tempo passa, mas o amor não pode acabar.
O apóstolo Paulo diz que o amor tudo suporta. Abre sua Bíblia em 1 Coríntios 13 para mim, por favor. Leia, por favor, Diácono Kleber. Aleluia, verdade, Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Obrigado. Então, amados, a família, ela deve se blindar, se revestir das armaduras de Deus para suportar os ataques do inimigo da nossa alma, porque os dias são maus. Pode ler, por favor, a partir do versículo 4. Versículo 4. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata por leviandade e nem se ensoberbece. Vai adiante, vai. Peraí que eu vou te acompanhar aqui. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, Até o 7. não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém. Obrigado. Então o apóstolo Paulo diz assim: olha, a caridade ou o amor, ele é sofredor, porque quem ama sofre, irmãos. Quem ama sofre. Quer ver uma pessoa que sofre por amor? Cita aí um exemplo aí bíblico de uma pessoa que sofre por amor. Amém? Eu vou falar logo. Deus, ele sofre por amor, irmão. Sabe por quê? Ele deu o seu filho. João 3,16, o que diz lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não vá para o inferno, mas tenha vida eterna. Deus sofre por amor? Sofre, porque os seres humanos são ingratos. Nós, seres humanos, somos ingratos. Mas aí o que entra em ação? A misericórdia, a graça, que suporta a nossa ingratidão, que suporta as nossas fraquezas, as nossas mazelas, e Ele nos perdoa através de Jesus, irmãos. Não é porque somos bons pregadores, não é porque nada disso. É porque quando Deus olha para nós que aceitamos Ele e cremos no seu sacrifício, Ele nos perdoa em Cristo Jesus. Porque em nós não há nada de bom. Mas quando estamos em Cristo, Deus olha para Jesus e nos perdoa através do sangue dele. Amém? Então, olha o que diz aqui. O amor, versículo 4, é sofredor, é benigno, não é invejoso, não é invejosa o amor. O amor não trata com leviandade, ou seja, não é falso. O amor não é falso, não. Leviandade é pessoa falsa. Diz assim: eu te amo, quando vira as costas, miserável, tomara que morra. Isso é leviandade, irmão. Isso é maldade no coração. E tem marido que faz isso com a esposa, tem esposa que faz isso com o marido. Isso é espírito mundano, isso é espírito do anticristo que já está dentro da igreja e no coração das pessoas. Nós, como igreja, devemos valorizar a primeira instituição divina, que é a família criada por Deus. Devemos preservar esse princípio. Doa quem doer, sofra quem sofrer, mas devemos preservar a família. Porque a igreja, a sociedade, ela é constituída de famílias. Olha só, se não houvesse famílias, não teria ninguém aqui dentro hoje adorando a Deus. Porque a igreja é constituída de famílias. Eu louvo a Deus pela família da nossa irmã Viviane, sua mãe, seu pai. Estou aí presente hoje nessa noite. Que Deus abençoe meus irmãos, amém? Em nome de Jesus. Então, amados, devemos lutar por isso. Olha só, 5, não se porta com indecência. O amor não se porta com indecência. Não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não se alegra ou não folga, não fica alegre com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O cristão, ele não deve ver, quando vê alguma coisa errada acontecendo, bem feito, Tomara, eu já estava esperando que ele caiu, ela caiu. Não, meu Deus, tem misericórdia.
tenha compaixão daquela vida. E quando tudo dá certo, se alegra. Glória a Deus, aleluia. Eu vou contar um fato que aconteceu, Deus me fez lembrar agora. Havia uma cantora que estava sumida da mídia. Ela sumiu, não sei por que ela sumiu. E eu comecei a orar, Senhor, se a cantora sumiu, ela não está louvando mais. Não me lembro qual a cantora. Faz uns anos isso. E eu comecei a orar, irmãos. Ela nem sabe disso, mas Deus ouviu minha oração. E ela voltou a louvar a Deus. Amém? Olha só a importância, irmãos, dos valores cristãos. Ela não me conhece, eu não a conheço pessoalmente. Eu a conhecia do louvor no rádio e decidi orar por ela. E Deus ouviu minha oração. E ela disse assim, ela deu um testemunho: eu estava passando uma prova muito grande, muito difícil, e não voltaria mais a louvar, mas eu senti a mão de Deus sobre mim, me fortalecendo, me levantando, me colocando de pé. E eu tive a certeza que eu fui um dos que participei dessa mulher, dessa cantora voltar a louvar, porque Deus ouviu minha oração. E não foi muito demorado não, foi rápido. Agora imagine se você orar pelo parente seu, orar pelo marido, orar pela esposa, orar pelo filho, que eu nem sei, nem você sabe onde está essa hora, está longe de casa, numa situação que você pensa mil besteiras que vem na sua mente, não que seja besteira, mas o pai e a mãe pensa no que pode acontecer, porque sabe que o mundo é mau, sabe que o mundo está em decadência, sabe que a sociedade está em decadência, sabe que o mundo é perigoso, é tenebroso, é terrível. E o diabo, ele quer o quê? Destruir a família. Ele sabe que se destruir um casal, os seus filhos ficarão dispersos por aí. Ele sabe que se atingir um filho, os pais vão sofrer. Ele sabe que se os pais não tiverem tempo para sentar com seus filhos e conversar, ele será presa fácil do adversário. Alguém lá fora vai estar esperando ele para dizer: ei filho, vem cá, o que você precisa? Do que você precisa? O que você quiser eu te dou. E muitas das vezes o pai não tem dinheiro, não tem condição material para dar nada para o filho, mas o filho não precisa de dinheiro. Uma filha não precisa de dinheiro, de um celular caro, de um carro caro, né? De uma mobília bonita. Não precisa de nada disso. Sabe o que um filho precisa? E uma filha precisa? De diálogo, olho no olho, precisa de conversa, precisa contar os seus sentimentos, as suas frustrações, as suas alegrias, as suas decepções. Você pode dar 1 milhão para um filho, para uma filha, mas se você não conversar, se você não dialogar, se você não perguntar para ela: o que você está sentindo, minha filha? O que você está sentindo, meu filho? Se você não abraçar, se você não fizer um carinho, se você não beijar, dinheiro não paga nada disso. Dinheiro não compensa nada disso. Ah, mas eu dei um celular de última geração para o meu filho. É lixo. Que isso? É lixo. Isso não vai enriquecer a alma dele ou dela. Isso não vai mantê-la nos seus propósitos, nas suas aspirações da vida. Vai ser apenas, sabe o quê? Um entretenimento para te afastar dela ou dele cada vez mais. Ele vai se enfiar no quarto, ela vai se enfiar no quarto e vai navegar pelo mundo e vai se distanciar cada vez mais de você. Quer ganhá-lo de volta? Não joga o celular fora não. Filho, senta aqui, vamos conversar. Filha, senta aqui, vamos conversar. A melhor coisa que tem é você dizer: filho, você se lembra? Filha, você se lembra? É isso? De que, pai? Daquele dia, lá no parquinho, daquele dia que você saiu da escola, eu fui te buscar. É isso? Você se lembra daquele dia que eu não tinha nem o dinheiro da passagem, mas nós fomos a pé conversando pela rua? Isso são momentos familiares que devem ser valorizados
reconstruídos, edificados, que vale muito mais do que um celular, um carro 0 quilômetro, um dinheiro para ir no cinema com os colegas. Não vou dizer que isso é proibido, é pecado, dependendo do que vai ver também, mas isso vale mais do que ouro, prata. É conversar, é dialogar, dar gargalhada, rir, contar história, lembrar de momentos bons, né, de momentos difíceis. Lembra, filho, que a gente não tinha nem o que comer, né? E nós demos um jeitinho daqui e dali, arrumamos algo para encher o estômago e conseguimos assim mais um dia na presença de Deus, e Deus assim nos supriu a nossa necessidade. Lembra que você não tinha uma roupa nem para ir na festa e pegou aquela roupa que era de fulano ou de alguém que deu, e a roupa estava até cheirando a mofo, mas botou como um perfumezinho. Aquelas histórias familiares, isso vale muito mais do que tudo que possa imaginar nessa terra. Porque o amor, irmãos, olha só, o amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, se o mundo está corrompido, se o mundo está perdido, eu já estou finalizando. Se o mundo está corrompido, se o mundo está perdido, vamos imaginar como se estivéssemos dentro de um barco afundando, em alto mar, e o mar bravio, uma grande tempestade, trovões, relâmpagos, e o barco está afundando. O que devemos fazer? Correr para buscar um bote salva-vidas, ou nos deixar levar e entregar nossa vida à circunstância? O que devemos fazer? Correr e pedir socorro, ou afundarmos com o navio? Clamar por socorro, ou deixarmos as coisas ficarem do jeito que está? Eu sugiro que devemos clamar por socorro, porque o salmista diz no Salmo 46, versículo 10, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que a terra se abale, nós continuaremos confiando no Senhor, depositando a nossa esperança no Senhor, e Jesus Cristo é o socorro bem presente na hora da nossa angústia, e devemos clamar a Ele por socorro, porque Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, e devemos confiar no socorro divino que tudo pode fazer pela nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu já estou terminando. Eu só queria fazer uma meditação com os irmãos lá em Romanos capítulo 12, para fechar aqui. Uma pequena reflexão. Aleluia. 12, 2, bem conhecido, 1 e 2, vamos ler 1 e 2. O apóstolo Paulo, ele chama a atenção para o jovem Timóteo, para a igreja de Roma, né? A igreja que estava em Roma, Romanos 12, 2, 1 e 2, e depois nós vamos para 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Aleluia. Quem achou aí, diga amém? Deixa eu só procurar aqui na minha tradução aqui. Romanos 12, versículo 1 e 2 diz assim a palavra de Deus. O título na minha Bíblia aqui online está assim, ó: A vida como um culto espiritual. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus, que é o sacrifício vivo, né? E vocês se ofereçam completamente a Deus. O que é se oferecer completamente a Deus? É entregar-se a Deus na sua totalidade.
Eu não posso entregar a minha mente para Deus e deixar o meu coração fazer a vontade do mundo. Eu não posso entregar a minha mente e o meu coração para Deus e o meu corpo é de Satanás, irmão, é do diabo, ele faz o que ele quer. Ou seja, prostituição, engano, não é isso? Coisas que não agradam a Deus. Eu tenho que me entregar plenamente, completamente, porque quando Jesus morreu na cruz, ele não entregou o braço, a perna ou a cabeça, ele se entregou completamente, plenamente como ele é. Versículo 2: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Como que eu vou mudar a minha mente? Examinando as Escrituras, meditando na palavra de Deus, deixando a palavra de Deus fazer parte da minha vida. Isso não é fanatismo religioso, porque evangelho não é religião. Evangelho é o que é evangelho, igreja? Relacionamento com Deus. Aleluia. É comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Jesus não mandou ninguém ficar clamando na praça. Jesus não mandou ninguém ficar clamando pela rua. Jesus falou o quê? Fecha a porta do teu quarto. Significa isso? Comunhão, intimidade com Deus. Agora vamos imaginar o que é o quarto. Para o casal, o que é o quarto? É um lugar sagrado. É o lugar onde o casal está presente um com o outro. Como Adão disse, agora nós somos uma só carne. Marido e mulher é uma só carne. Ou seja, não é qualquer pessoa que deve entrar no seu quarto. Para entrar no seu quarto tem que ter permissão do casal. Ninguém pode entrar no seu quarto sem a sua permissão. Por quê? Porque é um lugar sagrado. Você não deve deixar qualquer um entrar na sua casa. Senta aí na cama. Não. Lá é um lugar de comunhão do casal. E é um lugar de comunhão com Deus em oração. Lá é um lugar secreto, onde você confidencia para Deus aquilo que você quer pedir a Ele, falar com Ele, e ninguém precisa saber o que você falou com Deus. Existe uma expressão, né, que as pessoas usam no mundo, que diz fulano é bocudo, ou seja, fala demais. No nosso meio, muitas das vezes, irmão, nós falamos demais. Nós saímos falando para todo mundo. Há poucos dias eu estava conversando com uma pessoa, e ele disse assim, diante de várias pessoas: eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Depois que os outros foram embora, eu falei: rapaz, você não vigia, você fica falando todos os teus planos para as pessoas. Não saia contando para os outros o que você vai fazer. Conte para Deus os seus planos e projetos. A Bíblia diz que quando você conta para Deus, sabe o que Deus faz? Deus é que torna isso público. Quando você conta em secreto para Deus, é Ele que se encarrega de publicar aquilo que você recebeu dele. Mas quando você expõe publicamente aquilo que você pediu a Deus, Deus não tem como te livrar das consequências de você não vigiar com a sua boca. Então tenha sabedoria. Quando vai pedir algo para Deus, faça em silêncio, em secreto, que Deus vai te recompensar publicamente. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Então, como que eu vou transformar minha mente? Examinando a palavra de Deus. Como eu vou transformar minha mente? Prestando atenção naquilo que Deus está falando. Muitas das vezes, irmãos, até dizemos amém, até damos glórias a Deus, mas não prestamos atenção naquilo que foi falado. Nós temos o hábito de dizer amém. Outro hábito muito interessante que nós temos é dizer é verdade, né? Nós falamos assim, é verdade, né? Mas nem sabemos o que foi falado, né? É verdade, né? Mas o que foi falado? Não sei, eu concordei. Então, Nath, nós temos que prestar atenção naquilo que está sendo falado. 2 Coríntios 4. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Deus com D minúsculo. Eles não os deixam ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia ou do Evangelho a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra
como Deus realmente é. Então, amados, família de Deus, nós temos aqui nossos familiares, a família do nosso irmão Araújo louvou aqui na frente. Tem muitas outras famílias aqui representadas, tá? Mas, embora hoje não esteja aqui seu pai ou a sua mãe, não esteja aqui seus irmãos, mas você é um membro dessa família. Fique de pé, por favor. Foi Deus que formou a família, foi Deus que criou e é Deus que sustenta. Independentemente da religião, independentemente do problema que você passou na vida, independentemente de vários fatores que contribuíram talvez hoje para você não estar próximo da sua mãe, ou talvez próximo do seu pai, a circunstância da vida levou a isso. Lembra de Caim e Abel? Abel era para estar vivo junto do seu irmão, mas o seu irmão matou, mas a vida seguiu, continuou assim, não porque Deus quis, não porque Deus fez, mas a circunstância da vida o expôs a isso, porque Deus deu ao homem a liberdade de escolher aquilo que Ele quer para a sua vida, como dizem, o livre-arbítrio. E essas escolhas que o homem faz, que o ser humano faz, muitas das vezes mal pensadas, trazem consequências drásticas para ele e principalmente para a sua família. Foi o que aconteceu com a atitude de Caim. Ficou vivo, mas Deus requereu da mão de Caim o sangue de Abel. Se tornou um homem terrível, observado e vigiado por todos. Ou mataria alguém ou alguém mataria ele. Foi o que aconteceu no final. Vingança, ódio. Mas se por algum motivo, seja esse ou não, a sua família está distante, como aconteceu com minha mãe, meu pai deu um tiro e fugiu, e só Jesus. Mas Deus faz o quê? Deus traz de volta, Deus conserta, Deus repara, Deus transforma. Mas como isso, pastor? Através do perdão. Através do perdão. O que meu pai fez com minha mãe tem uma bala há 47 anos, se eu não me engano, dentro do peito. E quando nós fomos ver meu pai, já estava bem, não estava muito velhinho não, estava com 71 anos, se eu não me engano, na época. Foi muito rápido, ele faleceu rápido, mas independente do que ele fez, do que aconteceu, eu já o havia perdoado no meu coração. Mesmo antes de dizer nos olhos dele assim, pai, eu te perdoo, eu já havia perdoado no coração. Porque perdoar, irmão, é um ato divino. Sabia que perdoar é um ato divino? Porque Deus nos perdoou em Cristo Jesus. E se eu, que sou um cristão, não perdoar, eu não sou cristão. Eu sou outra coisa, menos cristão. Porque se Deus me perdoou, eu devo perdoar. Posso até não conseguir ficar perto da pessoa, nem olhar para ela, mas eu devo perdoá-la de todo o coração, porque Deus conhece o meu coração, e Ele diz que se eu não perdoar de coração, Ele também não me perdoa, porque Deus sabe o que é perdoar, porque Ele nos perdoou em Cristo Jesus. As minhas orações serão ouvidas quando eu perdoar. Aleluia. Então, por mais que a sua família hoje esteja distante, por algum motivo, posso enumerar vários, mas não vou fazer isso, que muitas das vezes fere a alma e o coração. Mas o segredo da vitória, primeiro, perdoar. Perdoar. Liberar o perdão no seu coração, na sua alma, e dizer para Deus, Pai, eu perdoo aquele parente, aquela pessoa, em nome de Jesus. Segundo lugar, amar. Certa mulher disse, certa serva disse assim, pastor, eu perdoo, mas eu não esqueço. Na verdade, ela não está errada não, irmão. Só esquece quem tem amnésia, né? Não é isso? Isquemia, coisas do tipo. Que é esquecimento total das coisas. A gente não esquece, né? Pode contar aqui, dá várias vezes no mínimo detalhe. Mas diz um certo pastor, eu gostei, perdoar significa lembrar e não sentir dor. Eu me lembro de tudo que meu pai fez com minha mãe, mas eu não sinto dor no coração. Estou alegre com Jesus. Eu me lembro de quantas pessoas me traíram, me enganaram, até me trapacearam. Eu perdoei
Eu lembro, irmão, de cada detalhe. Posso contar um por um aqui, mas eu não sinto dor no coração. Meu coração perdoou. Eu perdoei essa pessoa. E se hoje eu encontrá-la com ela, Deus já colocou vários na minha frente. E eu disse: a paz do seu irmão. Ele levou até um choque, né? Pensou o quê? Que eu ia bater nele, que eu ia dar uma surra nele? Não, eu já liberei perdão no coração. Pensou o quê? Que eu desejei mal dele? Tomara que esse miserável morra. Tomara que... Irmão, não, já havia perdoado no coração. Perdoar, amar. E se possível não, com certeza, orar para essa pessoa se salvar, se converter, aceitar Jesus como Salvador. Não queira o mal de ninguém, por mais ruim que essa pessoa pareça ser aos seus olhos, seja quem for o mal que te fez, ame, perdoe, ame e ore por ela, e você será verdadeiramente um filho e uma filha de Deus. Amém? Feche os teus olhos. Pai, o adversário, ele é sujo, ele é o ladrão, mas Jesus é o Salvador. Ele é mentiroso, mas Jesus Cristo é a verdade que liberta. Ele veio para roubar, mas Jesus veio para dar vida e vida abundante. Ele veio para destruir, mas Jesus veio para edificar e construir a família, que é um projeto de Deus. E nós, como família de Deus, não devemos permitir, Pai, que esse invasor, esse intruso venha entrar na nossa família. Assim como um soldado deve ficar preparado, pronto para qualquer tipo de invasão e ataque de adversários, assim nós, como cristãos, devemos blindar a nossa mente, o nosso coração da Tua Palavra e nos revestir das Tuas armaduras, para que possamos estar firmes e não recuar diante das setas, diante dos laços e dos ardis do adversário da nossa alma. Mas temos, ó Pai, que nos posicionar varonilmente, ou seja, como um soldado disposto a lutar pelo seu objetivo, em prol do seu reino, em prol do reino de Deus, para que as vidas sejam retiradas das garras do adversário e restaurada a sua vida, a sua fé, a sua comunhão, a sua família, Pai, no nome de Jesus. O adversário, muitas das vezes, o Senhor me mostrou nessa noite, Pai, construindo ninho sobre a cabeça de pessoas. E quando ele constrói um ninho, é porque ele não só quer somente construir um ninho, ele quer colocar ovos. E ovos são frutos malignos que serão gerados e resultarão em comportamentos, em atitudes. Mas nesta noite, Senhor, que este ninho de Satanás seja destruído pelo fogo do Senhor, o fogo do alto consumidor, que destrói toda e qualquer atividade maligna sobre as mentes. Em nome de Jesus, eu ordeno agora que seja destruído esse ninho de Satanás sobre as mentes, que ele tenta criar esses ninhos, que significa altares de Satanás, onde ele coloca as suas opiniões, as suas ideias e as suas criações infernais, para destruir as vidas, as mentes e atingir a família. Eu ordeno que seja queimada agora, e esses ovos sejam destruídos, para que não venham germinar, para que não venham dar fruto, que eles sejam destruídos e queimados pelo fogo do Senhor nessa noite. E o Teu Espírito, meu Pai, venha selar, venha revestir, venha alimentar, venha sustentar, ó Pai, e manter de pé, ó Pai, essas vidas edificadas na rocha que é o Senhor Jesus Cristo, para que venha produzir
para a glória do nome do Senhor Jesus. Ó Pai, que venha produzir, dar fruto do Espírito Santo, para a glória de Deus Pai, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai amado, eu te louvo nessa noite, por esta oportunidade, por estas famílias, ó Pai, pela tua presença gloriosa, pelo dia de hoje, denominado Dia dos Pais, pelo Pai soberano que é o Senhor, pelo seu Filho Jesus que morreu por nós e pela tua graça salvadora. Pai, as famílias que estão aqui presentes, que o Senhor venha visitar cada membro, Pai, nessa noite, trazendo vida, trazendo graça, salvação, a tua bênção, a tua paz, a tua prosperidade. Em nome de Jesus, o povo de Deus diga amém. Aplauda o Senhor nessa noite.